Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando você está assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de análise dos editais. E hoje nós estamos com a gigantesca, com a importantíssima Unifesp. E aí você já sabe, a gente vai conversar sobre informações gerais do edital, depois eu te falo se houve alguma mudança com relação a esse ano passado, e a gente conversa um pouco sobre como que é a prova objetiva, quais são os principais temas, se tem alguma cara para cada grande área, depois um pouquinho da prova prática e, por fim, análise curricular. Beleza? Então vamos lá, na tela para vocês, inscrições do dia 17/9 a 18/10, e a taxa de inscrição, esse ano eles arredondaram, né? Deixaram 660, e, se eu não me engano, foi a única prova do Brasil que diminuiu o valor da inscrição, tá? Ano passado era 663,51 centavos, esse ano eles arredondaram para 660. São 243 vagas só para programas de acesso direto. Então, é uma prova gigantesca, né? Escola Paulista de Medicina, escola de muito renome, muito clássica, né? E com muitos programas importantes. Tem muitas subespecialidades também. Inclusive, tem mais vagas de R+, do que de R1. É um dos poucos editais que acontece isso também. Bom, com relação à data da prova objetiva, vai acontecer no dia 30 de novembro, às 13 horas, então já deixa anotado aí. E as fases, olha só que interessante, que eu te falei que é uma prova mais complexa, no sentido de um processo seletivo mais complexo, de ter mais de uma fase. Primeira fase é a prova objetiva, que a gente conhece, mas o peso é 50%, metade da nota é aí. Agora, a prova prática, que já tem data, vai acontecer lá no dia 9 de janeiro do próximo ano, e ele coloca como é que é essa prova prática. É composta, entre parênteses, né, tá aqui ipsis literis do edital, por uma avaliação de habilidades ou uma avaliação informatizada contendo vídeos, imagens, esquemas e gráficos, com peso de 40%. E aí você fala, Lucas, mas como é que é na prática, né? Na prática tem tanto a prova prática com as estações clínicas, quanto a prova multimídia, tá? Teve um ano, se eu não me engano, acho que foi 2022, deixa eu confirmar aqui, acho que foi 2022, que teve só prova multimídia. 2020 e 2021 foi só prova multimídia e não teve prova prática. Mas eles deixam geral, porque assim, se chegar lá e tiver só prova prática e não tiver multimídia, beleza, tá ali no edital, que a prova prática pode ser de um jeito ou de outro, ou das duas formas, né? Então, primeira fase, segunda fase, a terceira fase é a análise curricular, que vai ser do dia 6 ao dia 20 de janeiro, tá? Com peso de 10%. Tranquilo? E aí eu te trago aqui com relação a isso de pesos. Atenção, você que vai fazer, vamos pegar aqui, ó, nota objetiva, ok? Com relação ao programa de medicina do tráfego e ortopedia e traumato. Nessas duas situações, nesses dois programas, a primeira fase tem peso 6, ou seja, 60%, a prova prática 30%, então diminui a importância nesses dois programas com relação à prova prática e aumenta o peso com relação à prova teórica. E uma terceira fase de peso 1, beleza? Com relação a recursos, vai ser até 2 dias após a divulgação das provas e dos gabaritos, que vai ser no dia 30/11. E lembrando, não copie o recurso, tá? Tá ali embaixo, mas eu quero que você volte aqui comigo para eu reforçar isso contigo. Toma muito cuidado para não só copiar e colar de cursinhos, ou um amigo te mandou. Não faça isso, porque vai invalidar o seu e o do seu amigo, tá? Se você enviar eventualmente com relação a algo igual do que está ali no site do cursinho, vai mandar você e mais metade do Brasil inteiro. Então, cuidado. Faça a sua argumentação individualizada do porquê que você se atrapalhou na questão, porquê que ela deixou dúbia, enfim, argumenta com relação ao que foi difícil para você, o que você acha o motivo pelo qual você acha que deveria ser anulado. As referências, beleza, você pode pegar e trazer o trecho do livro. Agora, a escrita, a maneira de explicar, faça do seu jeito, tem mais chance de ser aceito, tá? Porque senão eles vão anular esse tipo de recursos iguais. Terminando então as informações gerais aqui na tela também, resultado final dia 5 de fevereiro do próximo ano, 2026, tá? Local das provas, a primeira fase vai ser divulgada ainda no site da Unifesp a partir do dia 29/10. Então só final de outubro vai ser colocados os locais de prova em específico, ok? E diferença entre os editais, teve alguma coisa muito importante? Olha, pouca coisa, tá?
Meio de pagamento, esse ano eles vão aceitar cartão de crédito. Então, atenção você que é milheiro profissional, gosta de acumular pontos aí nesses programas da vida, você vai poder pagar as inscrições aí com cartão de crédito, até para dar um fôlego nessa reta final com tanto gasto, com tanta prova junto para pagar, pode ser uma coisa que ajude, né? Só não dá para parcelar, mas pelo menos no cartão já fica para o próximo mês, né? E notas de corte específicos também tiveram algumas mudanças e isso você tem que individualizar caso a caso, tá? Então vem aqui comigo, de novo tá na tela para vocês. Notas de corte, sim. Tem nota mínima na prova teórica, olha só. Os programas de anestesia e todos esses, ó, cirurgia vascular, cardiovascular, geral, clínica médica, enfim, você tem que ter obtenção de nota de corte de no mínimo 6 na primeira fase, tá? Agora, ortopedia é no mínimo 6,5. E os programas de dermato, neuro, oftalmologia, você tem que tirar no mínimo 7 na prova teórica da primeira fase. Ah, Lucas, mas eu entro por cotas e aí eu conseguiria passar ali com 6,5 em dermato. Só que tá no edital que tem que ser no mínimo 7. Então isso acaba sendo interessante para não ter uma discrepância muito grande eventualmente. Se tem poucos candidatos para alguma vaga de cotas específico, tem um mínimo de nota para você ser aprovado e isso é determinado para cada programa de residência, beleza? Então tem que individualizar. E isso é outra coisa. Seguindo aqui, né, dentro do edital da Unifesp, tem aquela coisa, eu fui bem na primeira fase, eu não vou nem me preocupar com as demais. Cuidado. A primeira fase é só 50%, de forma geral, né? E tem nota mínima também, tanto na prova prática, quanto no resultado final para algumas especialidades. E aí tá aí o quadro para vocês. Anestésio, tá aí, ó, tem que ser no mínimo 7, né? Igual ou superior a 7 em anestésio, a nota final. Em cirurgia geral, você tem que ter no mínimo 7 na prova prática, igual ou superior a 7 no resultado final. Então, eventualmente, você vai lá, vai muito bem na prova objetiva, você quer cirurgia geral. Você tira, cara, 90 pontos. Muito bom. E você vai lá todo despreocupado na prova prática, não faz questão de ir bem, tira um 5, você não vai ser aprovado. Mesmo que a tua média final fique boa, tá bom, tá no 7, mas a tua prova prática foi abaixo. Então toma cuidado, tem nota mínima, e aí você vai ter que individualizar qual programa, qual que é a especialidade que você está prestando. Tá? Outros que tem uma nota 7 também, dermato como nota final, no mínimo 7 também, e otorrino igual ou superior também a 7 no resultado final. Beleza? Então é isso, quadro de vagas para vocês na tela também. Esses são os programas com quantidade de vagas igual ou inferior a 3. Tá aí na tela. Aí você tem acupuntura, cirurgia cardiovascular, genética, medicina de tráfego, medicina preventiva e social, neurocirurgia, pato, radioterapia. Alguns programas que só tem aqui na Unifesp, que não são comuns em outros programas de residência, né? Anestesia, esses aqui tem mais de 3 vagas, ó. Anestésio, número total de vagas 10. Cirurgia geral são 16. Clínica médica, 52 vagas. Dermato, 8 vagas. Se eu não me engano, no estado de Santa Catarina inteiro não tem 8 vagas de dermato. Ou são 2 por ano, 4. Não tem 8 vagas e só na Unifesp tem 8 de dermato. Olha só a quantidade de vagas que você tem aqui. Infecto, medicina de emergência, MFC, medicina esportiva, medicina intensiva, medicina esportiva muito forte aqui na Unifesp, neurologia, GO, oftalmo, ortopedia, otorrino, patologia, pediatria, psiquiatria, 9 vagas, radiologia, 8 vagas. Tá? Então tem bastante vagas ali. Olha, para a sua vaga em específico, coloca um pause aí e vê quantas vagas são para ampla concorrência, caso você seja, quantas vagas são para PPI, tá? Quantos são os candidatos convocados para cada modalidade de seleção, quantas vagas são reservadas para PCD, tem algumas que estão relacionadas ao alistamento militar, ao serviço militar, e já estão reservadas, tá? Então tudo isso deve ser avaliado. Então agora a gente sai dessa parte geral de entender um pouco das fases da prova, de entender de forma geral, a gente vai entrar agora na prova objetiva, que vale 50% da nota. E eu vou especificar para você o que mais é cobrado em cada grande área. Começando por clínica médica, número 1 está ali no ranking, diabetes mellitus, seguido por choque, e aqui em choque principalmente o choque hiperdinâmico, como sepse, e também temos anemias. E anemias aqui acaba sendo importante, acaba sendo puxada também pela ajuda de pediatria. A gente acaba jogando na classificação de clínica para estudar anemias tudo junto, mas um pouco da estatística ser elevada que é por conta disso aqui, da parte de pediatria. Tem também aqui, ó, hipertensão arterial sistêmica,
tá? Que todo ano cai uma questãozinha de RAS. E aí, de novo, tivemos atualização recente, enfim, quem sabe eles cobrem isso este ano. É uma prova de nível médio para difícil, muito bem contextualizada, sempre muito atualizada, uma prova muito boa, tá? Com relação à clínica, temos essa ideia. Com relação à cirurgia, o que a gente tem? Tá aí, ó, principais temas. Doença cirúrgica do aparelho digestivo, tá? Então, isso aqui sempre cai uma questãozinha de enterocolite necrotizante lá na parte de PED, tá? Então, sempre cai uma questãozinha disso. E aí a gente acaba colocando, estudando junto aqui dentro da parte de doenças do aparelho digestivo, aqui dentro da parte de cirurgia pediátrica, tá? Que é uma subespecialidade. Então, você vê também pós-operatório, ok? A parte de doença arterial periférica, principalmente oclusão arterial aguda, vascular, muito cobrado, litíase urinária, dentro de uro, ortopedia pediátrica, dentro de ortopedia, técnicas anestésicas, cirurgia plástica reparadora, doenças do esôfago. Então, aqui, na prova da Unifesp, como é um hospital, como eu te falei, tem mais vaga de R+, do que vaga de R1, é muito forte as subespecialidades. E isso se reflete na prova, tá? De modo diferente de outras provas do Brasil, que cobram cirurgia de forma geral, eventualmente abdômen agudo, trauma, a parte de gastro muito forte. Aqui também cai muito trauma, também cai muito gastro. Agora, diferente de outras, cai bastante ortopedia, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, e eu te falei também por causa da pediatria, anestésio, oftalmo. Oftalmo, a Escola Paulista de Medicina está aqui, eles colocam no site, né? Já tem quase 90 anos formando líderes, são orgulhosos com relação ao oftalmo da Unifesp. Isso também se reflete na prova, sempre tem a questãozinha de oftalmo. Então é algo que é diferente a preparação, você tem que focar muito mais nas subespecialidades também do que quando comparado com outras provas ao redor do Brasil. Beleza? Então isso é cirurgia geral. Dentro de GO, Lucas, o que a gente tem dentro de GO? Tá aqui, principais temas, doenças na gestação principalmente, aí principalmente aqui, ó, tá meio confuso essas flechas, né, mas tá aqui DMG, diabetes mellitus gestacionais, e STORCHES também. Se a gente for pegar dentro de parto, são as intercorrências do trabalho de parto, que são muito cobradas. Agora, Lucas, dentro de STORCHES, o que a gente pode destacar? Se for escolher uma, é sífilis. Sífilis, eles adoram dentro da Unifesp, adoram sífilis. E dentro ali daquela outra parte que eu destaco para vocês, olha só quem está ali em cima. Câncer de colo uterino e câncer de mama. Isso aqui sempre tem questãozinha de rastreamento, sempre tem questão com relação a isso, seja em GO, eventualmente em preventiva, tá? Então, não deixe de estudar. Tivemos mudanças recentes com relação a isso. Como eu te falei, Unifesp é super atualizada, não deixa de revisar. E ó, a gente trouxe para você que é nosso aluno do código, a gente trouxe isso para vocês no Decorebas já. Tudo bem especificado, com as atualizações, câncer de colo uterino, câncer de mama. Não deixe de conferir lá, tá? Então essa é o jeitão da prova de GO. Com relação à pediatria, domina a parte de neonato, né? Principalmente distúrbios do período neonatal. Você tem infecções congênitas disparado na frente. E aí entra sífilis, entra HIV, entra toxoplasmose, entra CMV aqui, de maneira importante. Além disso, distúrbios respiratórios, icterícia. Então, todos esses distúrbios do período neonatal são muito importantes. Neonato é a cara da prova de pediatria da Unifesp. E além disso, como eu te falei, todo ano uma questãozinha de enterocolite necrotizante, eventualmente intussuscepção intestinal, que acaba aumentando a estatística lá de cirurgia pediátrica dentro de cirurgia. Mas normalmente está aqui dentro do bloquinho de pediatria, tá? Não se surpreenda se aparecer dessa forma. Inclusive, você vai ver também questões de hemato ali presentes, tá? Então, beleza. Agora, saindo de pediatria, entrando dentro da preventiva, o que a gente tem? Aqui, estratégia de saúde da família, depois coeficiente de mortalidade, princípios do SUS, mas também algumas coisas que são mais específicas aqui da Unifesp, como medidas de ocorrência e associação, intervalo de confiança, propriedades dos testes. Todo ano você tem questão de cálculo. A Unifesp adora isso, te fazer calcular, né? Matemática para médico, você vai ter que suar ali para poder calcular eventualmente coisas até mais difíceis, como testes estatísticos, vai cair eventualmente a parte da teoria de Q², T-student, Pearson, enfim, medidas de associação com intervalo de confiança. Tudo isso a Unifesp gosta muito e a gente aprofunda na apostila só por causa da Unifesp. É uma coisa muito específica deles aqui. Beleza? Então, é isso na parte da prova objetiva da Unifesp.
uma prova que tem a sua cara, que é uma prova muito bem feita, muito bem trabalhada e que você tem que focar no que é mais cobrado, principalmente nessa reta final de estudos. Beleza? Então essa é a prova objetiva. Agora a gente vai para a prova prática. Bom, e a segunda fase, como eu te falei antes, né? Ele coloca aqui no edital, coloca assim: a prova prática é composta por uma avaliação de habilidades ou uma avaliação informatizada contendo vídeos, imagens, esquemas e gráficos. E como é que funciona, geralmente? Você tem passo a passo lá da prova prática, você vai ter toda a disponibilidade lá de orientação, no edital, você dá uma lida, depois na convocação. E ele fala no edital que você vai ter que deixar das 7 horas da manhã até as 21 horas de disponibilidade. Porque assim, normalmente vão 2 grupos, um grupo às 7, um grupo às 10. Se você der azar, eventualmente você fica no grupo às 10 e você tem que esperar todo mundo sair, você não vai ser liberado antes. Então, eventualmente você fica lá, faz a prova primeiro, você acha, vou sair, vou embora. Não, você tem que esperar todos os teus colegas terminar. E eventualmente você chega lá e você vai ser um dos últimos a fazer a prova. Então, esteja preparado para ficar algumas horas esperando ali, você vai esperar lá no auditório. Lucas, isso aí é cárcere privado, eles vão me deixar confinado. Não, você vai ter lá barrinha de cereal, vai ter água, mas lembre, tome um café da manhã muito reforçado. Eventualmente só a parte de barrinha de cereal não vai ser suficiente para te sustentar. E assim, uma dica prática, não fique muito bitolado, muito preocupado ali de querer conversar com seus colegas sobre revisar tudo. Eventualmente um colega vai falar, olha, eu acho que vai cair isso, eu vi na parte da revisão final ali, é muito importante esse tema. E você vai, me fala sobre tudo. Você chega na hora da prova, você já revisou tanta coisa, já gastou tanto neurônio, que nem vai vir, nem vai conseguir evocar de forma importante na hora da prova, que é o mais importante, tá? Então, assim, minha dica, pode conversar, mas assim, mais leve, ou então conversa sobre outros assuntos, deixa para a cabeça trabalhar a parte mais importante na hora da prova, tá? Que eventualmente você vai ficar bastante tempo ali esperando. O que a gente teve nesse último ano, só para a gente ter uma ideia? São 4 estações, como eu te falei, né? São 4 estações clínicas de 5 minutos cada um. E 5 minutos geralmente é o suficiente para você fazer. E Lucas, são 4 estações porque a gente não tem preventiva nas estações clínicas, tá? É uma de clínica, cirurgia, GO e pediatria. Nesse último ano caiu na parte de clínica SPPB, que é uma estação de geriatria essencialmente, foi a estação mais difícil. E aí vem muito o aprendizado de você, e a gente conversa isso com vocês numa live específica, na parte de prova prática aqui para a Unifesp, de você extrair o melhor que você puder do que você tem à disposição. Nem sempre você vai saber o que fazer na estação, mas olha ao redor, vê o que tem disponível. Lucas, tem eventualmente uma fita métrica, tem eventualmente alguma coisa de marcha ali, eu vou ter que usar isso. Sim, beleza, mesmo que você não saiba, você consegue desenrolar alguma coisa para poder extrair alguns pontos. E a de clínica médica desse último ano foi realmente a mais difícil. Na parte de cirurgia teve intubação com videolaparoscopia, com videolaringoscópico, tá? Para você poder, videolaringoscópico, para você não esquecer também pré-oxigenação, fazer toda a sequência, enfim, intubação. Parte de GO foi nódulo de mama, e aí você tinha que fazer exame físico mais focado na palpação, não precisava palpação de linfonodo, inspeção estática, dinâmica, ele foi mais focado nisso. E a parte de PED, que assustou alguns alunos nas outras, essa foi mais tranquila, era a triagem neonatal, então não deu muito trabalho. E assim, de forma geral, a Unifesp tende a cobrar mais aqui um detalhe de procedimentos, tá? Tende a ser uma prova mais objetiva, que não traz tanto soft skills, tanto aquelas capacidades não cognitivas, como traz Albert Einstein, como traz Sírio-Libanês. Então aqui tende a ser mais focado nos procedimentos, na estação em si, mais objetivo. Tá? Mas não deixa de ser cordial, não deixa de fazer o passo a passo que a gente ensina na parte de prova prática. Beleza? Então é isso, vá preparado para a parte de exames de semiologia também, e é isso principalmente na prova multimídia, tá? Porque prova prática é isso, as 4 estações clínicas, 5 minutos cada um, e depois tem a prova multimídia, que são 50 questões de múltipla escolha, né, A, B, C, D, só que 50 minutos para você terminar. Você vai ter ali separado por biombo, né, você chega numa sala, vai ter separado por biombo seu computadorzinho ali para você responder as questões, mas é 50 minutos para 50 questões. Ou seja, tem que vir em muitos um vínculo mental mais rápido, tá? Não dá para você ficar fosforilando muito tempo em cada uma.
E o bom da prova da Unifesp é que você pode voltar nas questões que você ficou em dúvida. Não é que nem outras que você marca e passa para outra e não tem como voltar. Mas assim, dica prática, não deixa de marcar mesmo que você esteja em dúvida, porque vai que finaliza o tempo e você não consegue voltar para marcar. Então já marca mesmo em dúvida, depois você anota ali no crachá, anota em algum lugar, enfim, você ficou na dúvida naquela e depois retorna. Mas sempre deixa marcado, tá? E você vai ganhar tempo em algumas, são mais diretas, e aí nessas que você ficou mais em dúvida, você volta um pouquinho para revisar. Beleza? Então isso de forma geral é para você lembrar, prova prática, como é que acontece, caso você nunca tenha feito. E de novo, reforço com você, é toda uma preparação específica só para isso. Não é aqui na live de edital que a gente vai esgotar esse assunto, é só para você ter uma ideia geral. E agora passando para a parte de análise curricular, que é a terceira fase de fato, o que você tem aqui de importante? Bom, ele coloca, e aí trago vocês para a tela, né? Em vista do número de candidatos ou estratégia de trabalho de cada programa, o currículo Lattes poderá ser avaliado na plataforma Lattes Online com antecedência. Por isso, tem que estar atualizado e concluído até o dia 7/12. Então anota aí, até o dia 7 de dezembro você tem que deixar teu currículo Lattes bonitinho, tudo atualizado, que pode ser que antes da entrevista eles já avaliem, já tragam uma nota, alguma avaliação para isso, tá? E aí no dia, você vai levar e vai ser avaliado, né, além do currículo Lattes, que pode ser antes, o memorial descritivo, que nada mais é do que a cópia dos seus certificados, tá? Vai ser entregue pessoalmente pelos candidatos, beleza? E a avaliação do currículo Lattes, do memorial, vai ser preferencialmente presencial. Mas, de novo, pode ser que eles vejam antes o currículo Lattes, porque assim a banca examinadora de cada um dos programas, tá? Então é isso, não é uma banca examinadora geral, é uma banca de cada programa de residência médica que vai sentar lá, os chefes do serviço, enfim, que vão avaliar e vão fazer essa análise curricular junto contigo e vão conversar contigo, olho no olho. E isso é muito interessante porque não tem uma avaliação objetiva aqui com relação a avaliação curricular é isso, tantos pontos para isso. Eles vão querer conversar com você, vão querer saber por que você quer fazer Unifesp, ou por que você considera essa instituição a sua principal, e é isso que eles querem ver de você. Eles querem ver sangue no olho, eles querem ver vontade de você prestar, de você escolher e ter a Escola Paulista de Medicina como o seu caminho principal, né? De você querer fazer carreira, de você querer e de você valorizar muito a instituição, que é esse orgulho que muitos da equipe dos programas têm. E eles querem ver isso dentro de você, né? Então, vai ser essa avaliação lá na hora da entrevista, e tem muitos alunos que saem da entrevista falando, nossa, eu achei que eles iam perguntar um monte de coisa do currículo, preparei toda uma apresentação com relação ao artigo que eu publiquei, sabia em detalhes a doença específica, beleza, mas a maioria das vezes eles mais querem conversar contigo, saber essas informações pessoais, quem é você, de onde você veio, por que você escolheu a Unifesp, por que você quer a Unifesp, do que de fato informações técnicas com relação ao currículo, beleza? Mas não custa você ir preparado também para isso, beleza? Então é isso, de forma geral a gente passou pelas informações gerais, pela parte de primeira fase, segunda fase, terceira fase, e eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a mentoria do IPM. Nós estamos com o processo seletivo aberto para a mentoria do próximo ano, que é a única que realmente vai individualizar isso com você, com relação ao currículo, como que você deve se preparar, pegar na sua mão do início ao fim. Então, vou deixar o QR Code na tela, tem link também aqui na descrição, e eu te convido a se inscrever no canal, porque a gente vai ter aqui para a parte multimídia, muito importante você ter uma noção de imagens. E olha que legal, ainda em outubro nós vamos lançar 5 lives com relação às principais imagens da prova de clínica médica, cirurgia GO, PED e preventiva, tá? Porque preventiva sim cai na prova multimídia, tá? Daquelas 50 questões ali de múltipla escolha, cai preventiva. Ah, Lucas, mas o que vai cair em preventiva? Cai genograma, cai eventualmente alguma associação com os princípios do SUS, beleza. Então, se inscreve no canal, porque daí você vai conseguir ver essas lives de imagens que a gente vai fazer. Justamente isso, para você ter um vínculo de imagens muito rápido, que vai te ajudar demais nessa prova. Isso e muitas outras análises digitais, muitas outras coisas legais a gente vai trazer aqui no YouTube para você. Não esquece também de deixar o like, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. E é isso, bons estudos, vejo você nas próximas.